Graça e paz, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais um podcast, Podes Crer, que é o podcast dirigido aqui pelo Ministério Batista Plenitude de Deus, pelo grupo de varões da igreja, o Ministério Caleb. E hoje um assunto muito importante a ser tratado, que é apologética. Vamos falar aqui, tem duas feras aqui, dois pastores especialistas no assunto, e é algo muito atual nos dias de hoje a ser tratado, porque nós sabemos que estamos num estado que é laico, na qual tem muitas religiões, e nós sabemos também que devemos ter a nossa tolerância religiosa. Mas pensando nisso, sobre o estado ser laico, ter várias religiões, sobre a tolerância religiosa, mas nós também, como cristão, nós também temos que ter esse pensamento de que não são todas essas religiões que é a religião correta. Então, como se tratar, como se comportar nesse assunto na qual várias religiões vão surgindo no dia a dia? E estão aqui dois convidados, gostaria que se apresentasse, pastor Adriano. Boa tarde, uma grande alegria poder retornar aqui ao podcast. Sou o pastor Adriano Chagas, pastor da AD Fé Reformada em Barueri, e tenho a alegria também de compor o corpo docente da FAB, aqui da Faculdade Batista. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor Adriano, que Muito foi obrigado. Meu aluno de apologética. Apologia. Ele foi seu aluno? Não, foi meu professor. Foi meu professor, né? Sim. Rapaz, tô subindo de nível. Eu falei, deve ser porque ele é bom assim, porque foi seu aluno. Pastor Silas? Rapaz, povo de Deus, eu sou o pastor Silas Dourado, pastor aqui da Igreja Batista Plenitude de Deus em São Paulo. Eu tenho essa grande alegria de trabalhar com pessoas compromissadas com Deus, pastor Adriano Chagas, grande amigo, professor aqui da FAB, escritor, um homem de um conhecimento muito grande. Cada vez que a gente para conversar, aprende mais e mais. E é o evangelista Adriano, esse menino que tem crescido demais aqui na graça da igreja, na fé. Tem sido uma bênção também ter você aqui, evangelista Adriano. E eu tenho visto, tenho testificado com a pastora, né, e com os demais irmãos, o seu crescimento nestes anos de igreja. Que Deus te abençoe também, viu? Amém. Muito obrigado pelas palavras e confiança, pastor. Amém. Convido você já a ir compartilhando esse link que você vai estar assistindo aí. Compartilha com outras pessoas, porque, como falei no início, é um assunto muito importante para a gente poder entender o que é o certo, o que é o errado, no meio de um mundo que tem surgido cada coisa, até estranhas, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um dos livros da FAB, que é Apologética Cristã. Esse foi um dos livros na qual eu fui o aluno do pastor Adriano Chagas. E já vai entrando, vai estar aí o telefone, os meios de comunicações da igreja, da FAB. Então vai compartilhando com as pessoas, vai entrando em contato com qualquer dúvida. Então, primeiro ponto, pastor Silas, o que é apologética e para que apologética hoje? A apologética é o estudo das doutrinas da Bíblia, o estudo da fé, a defesa da fé. E ela é muito importante justamente para se trabalhar com a evangelização. Qual é a maior luta hoje? A igreja tem uma missão. Nós trabalhamos isso na eclesiologia, trabalhamos quando estudamos a missiologia do curso básico de teologia da FAB. Qual é a missão da igreja? Primeiramente, levar as pessoas no processo de adoração. Essa é a primeira missão da igreja. Ou seja, individual e coletivamente. A segunda missão da igreja, a apologética, entra nisso, que é edificação, treinamento. Para que a terceira missão seja bem sucedida, que é a evangelização. Mas como nós vamos evangelizar aquilo que não sabemos? É aí que vem o processo de apologética, que é a defesa da fé. O conhecimento, nós vamos discorrer mais sobre isso, mas o conhecimento da Escritura, o conhecimento da palavra sem que eu faça uma exegese de um texto, que a exegese é quando se coloca o meu pensamento no texto. Você tem que interpretar o texto de forma correta. O que os escritores disseram, quando disseram? Qual o contexto daquilo? E como trabalhar esse conhecimento na igreja moderna? Então, o que mais acontece hoje? As pessoas saem para evangelizar, mas a se deparar com a situação, elas muitas vezes não sabem nem como evangelizar. Eu me lembro de uma vez que eu estava evangelizando numa igreja pequenininha no interior da Bahia, e de repente uma irmã me grita, falou, irmão Silas, corre aqui. Eu fui, olha o que esse menino falou, olha a ideia do menino. Ela evangelizando, o menino olhou para a irmã e perguntou assim, quem é mais forte, Deus ou o diabo? Ela falou, é Deus, claro. E por que ele não acaba com o diabo logo?
E ela não soube. Quer dizer, ela tinha boa vontade, pastor, de estar evangelizando, mas quando se deparou com a dificuldade, e uma dificuldade que não é complexa, né? Sim. Porque ela só falou, não, é porque tem o tempo certo, na sabedoria de Deus tem um plano, né? Mas ela não soube responder nisso. E quando se entrar em coisas mais delicadas? Então, apologética é o estudo da fé, para que a igreja possa fazer a terceira missão, evangelização. Mas a apologética entra na segunda missão, que é edificação e treinamento. Então, por enquanto, a gente fica assim e vamos discorrer mais sobre esse assunto, né? Sim. Exatamente. E é interessante que o senhor falou que uma das ordenanças de Jesus foi ide, pregai o evangelho a toda criatura. E a questão não é só ir, é pregar o evangelho, né? Então, fazer discípulos. Fazer discípulos. Mas fazer discípulo de quê? E como sem ter o conhecimento? Quando se depara com questões que você não consegue fundamentar porque você não tem esse preparo. Isso mesmo. Então, a apologética é justamente para isso mesmo, para você defender e distinguir qual religião realmente é uma seita. Qual que é realmente, o que é realmente uma heresia? E no ponto de vista do senhor, pastor Adriano, o que vem a ser uma seita, uma heresia, uma religião que nós podemos considerar como uma seita? Sim. Eu penso que a nossa preocupação principal, num primeiro momento, é trazer uma nomenclatura pensando que as heresias estão fora da igreja. Porém, a Bíblia Sagrada, ela criou um quadro no Novo Testamento que se repete ao longo da história. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a primeira expressão pós-apostólica são os chamados pais apologistas, que combatiam a heresia não fora, mas dentro da igreja. O nosso desafio de igreja brasileira não são com os outros segmentos religiosos. Eles estão bem denominados, bem identificados, liturgicamente, cerimonialmente. O nosso grande desafio de igreja cristã no Brasil são com as heresias dentro da própria igreja. Nós vivemos exatamente este quadro bíblico, onde, ao lermos, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo não está fazendo um trabalho apologético pensando no praticante do judaísmo. Ele está combatendo o judaísmo dentro da igreja cristã. Então, os textos e os termos que ele utilizará ali, principalmente com respeito à circuncisão, é para o judaísmo que se disseminava dentro da igreja. Quando falamos que o gnosticismo, talvez, o judaizante e o gnóstico se constituíam em grandes desafios para o trabalho de apologética no primeiro século, ambos os grupos estavam atuando dentro da igreja. Dentro da igreja. Você vê Paulo, por exemplo, escrevendo a Epístola aos Coríntios, e lá no capítulo 15, defendendo a doutrina da ressurreição. Ele defende a doutrina da ressurreição não para os que estão fora, mas para os que estão dentro da igreja de Corinto. Por quê? Porque um dos posicionamentos do gnosticismo é não crer na ressurreição. Então você percebe que o Novo Testamento ele tem características profundas de um trabalho de apologética. Não é sem razão que, como dissemos, os líderes que são levantados depois dos apóstolos são os pais apologéticos. E por que eles desenvolvem este trabalho? Porque, infelizmente, ao longo da história, as heresias elas sempre florescem dentro da igreja. O arianismo, por exemplo, que talvez, dentre todas as heresias, tenha sido a que mais afrontou e colocou em risco a sã doutrina da Bíblia Sagrada. O arianismo nasce por meio de um presbítero da Igreja de Alexandria e, a partir da Igreja de Alexandria e da cidade de Alexandria, ele vai disseminar
a sua doutrina, né, para quem nos ouve e talvez não tenha uma leitura sobre o que é o arianismo, de maneira bem básica, né, ele questionava a ideia de que Jesus não seria Deus da mesma essência do Pai, né? Então, essa postura de Ario vai chegar ao ponto de, mesmo com o concílio de Nicéia no século IV, os filhos de Constantino são todos arianos. E a perseguição volta novamente contra a igreja que havia, por meio do concílio, pacificado esta questão. Por isso que o concílio de Calcedônia, que é datado do século V, tem que retomar o que já havia sido decidido no século IV. E por que tem que retomar e ser ainda mais detalhista? Porque mesmo com a decisão do primeiro concílio, né, universal, que foi o concílio de Nicéia, você continua tendo ataques do arianismo, mas dentro da igreja. E quando falamos desta questão, eu diria assim, a igreja evangélica brasileira, salvo raras exceções, é um grande caldeirão sincrético de princípios de diversas religiões atrás de uma placa de igreja evangélica. E isso é um problema sério. Eu estava fazendo um levantamento sobre as principais seitas do Brasil. Então, já se pensa, o Testemunho de Jeová, não. Adventista, não. São seitas cristãs. Seitas que têm nome igreja, tal, que é as seitas do movimento neopentecostal. Sim. São as principais seitas. E essa são as mais perigosas, porque ela passa como igreja. Mas, na verdade, é uma grande seita. São grandes seitas, né? Com grupos diferentes, são grandes seitas que trabalham justamente contrário à Escritura. E o princípio para estabelecer uma seita é aquela que ela sai fora da Escritura, trazendo a hereses, né? A heresia. Sim. O falso ensino, né? Falso ensino. Essa doutrina. Eles mascaram, na verdade. Eles têm o nome de uma igreja cristã e como o pastor Adriano Chagas comentou aqui, muitas vezes nós associamos a seitas, a outros sistemas religiosos externos, mas já está dentro da igreja. E eu gostaria, pastor Silas, que o senhor comentasse como combater isso, como fazer para que isso seja cortado. Que nem o senhor falou sobre evangelismo. Tem pessoas que eles fazem esse trabalho de evangelismo. Então, para a pessoa que está nos assistindo hoje, como eles conseguem identificar que essa pessoa que está evangelizando ele é de uma igreja na qual, na verdade, é uma seita ou é de punho herético? Olha, eu até brinco quando estou ensinando sobre missões ou sobre apologética cristã, para ficar muito simples, uma vez que a gente não tem tempo assim de forma exaustiva trazer. Mas olha, analise 5 principais pontos de um grupo. O que eles estão ensinando? Primeiro ponto, o que ele fala sobre Deus, o Pai? Primeiro ponto. Se Deus é o Deus da Bíblia ou se Deus é um Deus que usa como princípio a questão da divindade, mas não é o Deus que nós conhecemos, o Yahvé, o Deus que é apresentado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tem que ver. Segundo, Jesus é um grande gargalo e foi até um dos abordados aqui pelo professor Adriano, porque no Concílio de Calcedônia, no ano 451, foi estabelecido ali de uma forma definitiva, nascendo até a união hipostática, né? A teoria da quinose. A gente não vai entrar nisso para não ficar exaustivo, mas ali foi de forma definitiva se resolvido isso. Porque, imagine, a igreja já tinha 420 anos e estava discutindo as mesmas coisas. Então, não é fácil. Jesus é um tema principal para estabelecer diante, por exemplo, para as testemunhas de Jeová, quem é Jesus? Para os adventistas, quem é Jesus? Para os mormons, quem é Jesus? Para o Islã, quem é Jesus lá? Então você percebe que é algo fundamental para se estabelecer. E para as igrejas neopentecostais, quem é Jesus? É o entregador de chave, de bênção? Quem é Jesus lá? Ou é aquele que no Calvário nos redimiu? Quem é Jesus? Porque uma igreja séria, Jesus é a base da construção dessa igreja, da teologia dela. Até o dilema da nossa igreja, professor, a cruz de Cristo ainda é a nossa mensagem. Por que eu fiz isso? Ainda é. Porque muitos já perderam essa mensagem. Terceiro, Espírito Santo. O que é que as denominações falam do Espírito Santo? É uma força ativa de Deus, como dizem alguns?
O que é o Espírito Santo? Então, a Trindade é fundamental para se estabelecer se é um aceito ou não. Aí vem um segundo ponto, que é fundamental, né? A salvação é baseada em quê? Obras, é baseada em Cristo. A salvação é baseada em Bíblia mais, tudo que tem mais, que agrega. A salvação é como alcançar a salvação, sob o ponto de vista bíblico, ou como alcançar a salvação pelo ensinamento de uma seita. Você tem que fazer isso e mais. Alguma outra coisa. Nunca é suficiente Cristo. Então vem. Depois, a questão do porvir, da escatologia. Por mais que existam escolas de interpretação diferentes sobre a questão escatológica, mas todos falam da segunda vinda de Cristo. Isso é um ponto passivo. Uma igreja verdadeira acredita nisso. Né? Ela vai brigar em relação a Jesus vem no meio, no final. Isso é uma questão de escola de interpretação. Mas toda igreja séria acredita na segunda vinda de Cristo. Então são pontos como esse. O pecado. O que é pecado? Então se você tem essa base, e tem até um livro aqui nosso, ó, é o outro aqui, ó. Olha, professor Adriano, isso aqui eu vou mostrar para o pessoal da tela também. 12, na verdade 15, né? 15 lições. Deus, Bíblia, Jesus, o Espírito Santo, a queda do homem, o arrependimento, novo nascimento, oração, igreja, pecado, dízimo, família, batismo. A igreja tem que tratar isso. Sim. A igreja precisa tratar isso. Por quê? Através de, às vezes, um discipulado simples como esse, você já resolve um problemão da igreja. Que é justamente as pessoas que chegam de comunidades que se dizem co-irmãs, elas vêm com uma visão totalmente distorcida do que é isso. Né? Esses dias eu estava falando de um tema que é crucial, a segunda vinda de Cristo. Tem uma irmã que falou assim que nunca ouviu a expressão arrebatamento, nunca ouviu na vida, dentro de uma igreja neopentecostal. Você pergunta, o que está sendo ensinado, né? Você nunca ouviu a expressão, pelo menos? É complicado. Então, como resolver? Ensino das Escrituras, não tem outra forma. A Escritura é a base de tudo. Se você deixa a Bíblia de lado e vai fazer campanha dos 3 pulinhos, do saldo não sei das quantas, aí, meu amigo, isso é um centro de macumba dentro da igreja. Né? É verdade. Aí deixa de ser igreja, perde a essência igreja, e agora nós temos algo com o nome igreja fazendo um trabalho que muitos trabalhos espiritualistas fazem. Mas não é igreja. A igreja, como no padrão bíblico, que Jesus é o centro dela, isso não é mais. Sim. Verdade. E como o pastor Adriano comentou sobre o arianismo, que eles não creem na divindade de Cristo. E o pastor Silas ele comentou sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. E hoje nós vemos na igreja evangélica, que se diz ser a igreja cristã, pessoas, comunidades falando, é o sacrifício de Cristo mais alguma outra coisa, mais o seu voto. Então não tem mais a suficiência, tanto do sacrifício de Cristo, como da Sagrada Escritura. Porque nós temos seitas que eles utilizam outros livros. O sacrifício de Cristo, as Escrituras não é suficiente. É necessário algum profeta que tenha uma visão da vinda de Jesus. E tem muitas que são perigosas. Eu me lembro, quando eu estava no campo missionário, eu enfrentei muitos mormons no campo missionário. E eles começam evangelizando através da Bíblia. Quando você baixa, você deixa eles entrar, você baixa a sua guarda, e eles entram com outro evangelho segundo os mormons. Eles não vêm com isso logo no começo, né? Não. Eles sempre começa pela Bíblia, porque, quer ou não, a Bíblia é respeitada, viu, Deus? A Bíblia, em qualquer nível, ela é respeitada. Você pode não gostar de crente, você pode não querer a igreja protestante, mas a Bíblia é respeitada. Mas alguém tem a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa. A Bíblia é respeitada. Então começa pela Bíblia, só para entrar na sua casa, mas vai apresentar outra situação para você, pode ter certeza. Sim. E com respeito à questão da suficiência do sacrifício de Cristo, não só como pregação, mas também como correspondência da necessidade daqueles que ali estão. Quando nós falamos de suficiência da cruz, nós estamos utilizando o termo literalmente, suficiente. Ora, se você vai a uma igreja, não buscando exclusivamente a obra redentora da cruz,
ou se você está mudando de igreja, migrando para outra igreja, onde a suficiência da cruz não é suficiente, porque você mesmo, como vamos chamar de um pseudo-cristão, está buscando na igreja e no sobrenatural muito além da cruz. Essa é uma demonstração clara que Cristo não é só não suficiente no púlpito, ele não é suficiente no coração dessas pessoas. Por quê? Porque nós temos, às vezes, o hábito de penalizar, reconhecer a falha do púlpito, sem, contudo, reconhecer a falha daquele que busca esse perfil de igreja. É como um estelionato. Nem toda pessoa cai no estelionato. Só cai no estelionato quem quer ter vantagem. Ganancioso. Quem quer obter um lucro rápido. Quem não tem essa ambição, essa ganância, quem não tem este desejo de se vislumbrar com um resultado rápido, não cai em um estelionato. Porque o estelionato, ele sempre é praticado na mesma plataforma. É uma proposta esplendorosa de ganho rápido e astronômico. Então é isto que acontece quando alguém vai a um classificado na internet para comprar um carro muito abaixo da tabela. O que ele está oferecendo? O que a pessoa pensa? O lucro que ela vai ter pagando X um carro que vale Y. Então, os golpes que são feitos aqui em São Paulo, assustadoramente, há 40 anos, há 30 anos, golpe da recompensa, golpe da aliança. Então alguém está andando na sua frente, deixa cair um anel, uma aliança. Aí você pega e vai para a pessoa para entregar. Aí ele vai te contar uma história de que isto tem um valor afetivo, era do vô, seja como for, do pai que morreu. Então, que agora ele vai te dar uma recompensa. Olha, ele é dono daquela loja de sapato, ele acena, tem alguém na loja lá que acena para ele. Olha, tá vendo, eu sou dono daquela loja lá. Faz o seguinte, deixa aqui as suas coisas comigo, né? Tá com muita bolsa aí, mala, tal, deixa aqui comigo. Vai lá e pega um sapato para você. O que você escolher, fulano, dá o sapato para ela, o sapato que ela quiser, tá autorizado. Aí a pessoa vai. Mas isto é praticado há 30 anos, pelo menos. Você vai a São Paulo, é a mesma história, é o mesmo conto. Mas por que continua? Por causa da ambição. Então, quem procura este tipo de mensagem em que não há suficiência na cruz? Aquele que vai à igreja não pela cruz de Cristo. Ele vai à igreja pela sua situação financeira, ele vai para a igreja querendo que Deus seja o facilitador. Vou resumir dizendo assim: pessoas que vão à igreja porque querem um facilitador sobrenatural dos seus próprios sonhos e das suas próprias vontades. E aí alguém vai dizer, mas por que lá está cheio? Porque todos caem no estelionato. Se as pessoas não caíssem no estelionato, nós não teríamos o mesmo. Pelo amor de Deus, quem não sabe? Televisão, rede social, como que ainda pessoas caem em investimento de pirâmide? Meu Deus do céu! É como as seitas. Você viu a nova que saiu agora? Eu falei, não é nova, com certeza. Sim. Alguém com outro nome já fez. Sim. Desde a época de Jesus, né? O arianismo é um exemplo disso. As testemunhas de Jeová, a ideia toda do arianismo do quarto século. Então não tem nada de novo. Meu amigo, você vai ficar doido procurando milhares de seitas para estudar. Estuda a teologia séria, porque quando vier qualquer coisa, não importa o nome, você mata. Você consegue filtrar, né? Você mata a charada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela não tem atalho. Ela é um caminho. Ela é um caminho. A vivência com Deus, ela é processual. Ela é um caminho. Ela não é rápida, ela não está comprometida com resultados rápidos. A pensar da forma que Jesus se propôs, por exemplo, a discipular os seus apóstolos. Ele se propõe não com um curso de 3 meses. Hoje está muito em moda jornada.
uma jornada imersiva com Jesus de 15 dias e você está pronto para ser apóstolo. Não tem isso. Entende? Por quê? Porque o nosso mundo é o mundo das coisas fáceis. O povo é muito imediatista, né? Exatamente. Então, tudo que você faz para corresponder com a ganância, corresponder com o anseio de poder, corresponder com o imediatismo, é a linguagem para aplicar o estelionato. E é claro que as pessoas vão porque nós somos pessoas desse contexto sociocultural que cai há 30, 40 anos no mesmo golpe. Então, evidentemente, isso vai trazer dinheiro, vai trazer pessoas. Por quê? Porque quando você descobre que para ser um apóstolo você tem que ficar 3 anos, e eles não sabiam que eram 3 anos, não foi estipulado, foi um caminhar sem data de término. Foi larga tudo e me segue, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não tem mais vida a partir de hoje. Por isso que se você era pescador, você não é mais. Se você era coletor de impostos, acabou a sua vida. Acabou. O Steve Lawson, que é um escritor, excelente escritor, ele escreveu um livro assim, vai te custar tudo. É isso. O evangelho com Cristo vai custar tudo. Vai acabar com a sua vida, com os seus sonhos. Aquele que quiser salvar a sua vida vai o quê? Perder. Aquele que perder por amor de mim vai o quê? Ganhar. Então, evangelho, suficiência de Cristo, acaba com a sua vida, acaba com os seus sonhos, acaba com os seus projetos pessoais. Você vai agora viver Deus 7 dias por semana, 24 horas, em função dele, para a glória dele, para os sonhos dele, para o propósito dele. Nada mais é seu. Agora eu te pergunto, é este o evangelho que nós ouvimos? Não. É este evangelho que, como fiz citação deste livro, vai custar quanto, pastor? Quanto que vai custar? Tudo. Vai custar a sua vida, vai custar os teus sonhos, vai custar a tua alma. Você não terá mais vida. O dia em que Cristo encontrar você e entrar na sua alma, ali acabou a sua vida. É Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se nós pensarmos, evangelho é esta radicalidade em que você pensa ser alguém, pensa ter direito de alguma coisa, pensa ter sonhos e projetos pessoais, e quando Cristo vem, a sua vida acabou ali. Porque agora a sua vida, como dizia o nosso irmão Lázaro, agora é do mestre. Tem coragem? Pegando essa fala, pastor Silas, justamente isso, esse custar tudo. O senhor acha que o crescimento dessas religiões se atribui, claro, com essa fala, esses exemplos do pastor Adriano, com o povo que está financiando, o povo quer isso, por isso que vem esse crescimento dessas falsas religiões, até mesmo no meio neopentecostal, que nós vemos elas inchando, né? Ou aquelas igrejas que são sérias estão falhando em algum momento no seu processo de trabalho para não crescer no mesmo objetivo? As pessoas não querem renunciar à sua vontade, carregar a cruz e seguir Jesus? Ou a igreja está falhando em pregar esse evangelho que o pastor Adriano falou? Os dois caminhos aí. São dois motivos que você tem que trabalhar cada um, mas os dois são responsáveis. Primeiro, o que falou o professor Adriano, pastor Adriano, que as pessoas querem, só existe gente fazendo. Alguém financiando, né? Porque tem alguém financiando. Então, eu vejo a campanha poderosa às 6 da manhã para mudar. Você não consegue colocar às 6 da manhã ninguém na igreja para fazer isso. Agora, quando se faz um marketing em cima daquilo, faz uma promessa que se você for lá vai mudar a sua vida, aí as pessoas vão. Então, existe aí, os falsos, os mercenários fazendo o processo de marketing, existe aqueles que são interessados em mudar de vida rapidamente, que vão lá, eles mostram supostas vitórias, mas não mostram aqueles que saem pelo fundo da igreja com uma vida derrotada e frustrada do mesmo jeito. E de contrapartida, dizem que, tem até na questão das seitas, a gente trabalha, que o problema da proliferação das seitas, as costas viradas da igreja. A igreja deixou de fazer muita coisa. Eu vejo, olha, até nesse processo do Rio Grande do Sul, pastor, eu fui.
A falta de preparo de muitas igrejas para lidar com a situação é incrível. Aqui de São Paulo, lá, muitas igrejas e pastores até abriram seus templos para poder colocar pessoas ou para servir de ponto de apoio, mas muitos deles fizeram aquilo pelo coraçãozão, sabe? A coração de mãe. Mas olha a oportunidade. Eu me lembro que eu estava olhando uma das comunidades, visitei uma das igrejas, eu estava olhando aquela situação enquanto as enfermeiras que faziam o trabalho entravam primeiro para poder atender as crianças. E um pastor mais velho chegou do meu lado e disse assim: "O senhor é pastor de São Paulo?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Olha o que Deus fez." Eu falei: "O quê?" Ele falou: "Deus mandou um dilúvio para tirar os crentes de dentro da igreja, porque eles não saíam mais. E trouxe o ímpio para dentro da igreja, para nos dar mais uma chance de cuidar do povo." Quer dizer, a igreja do Rio Grande do Sul não é à toa que no índice 3,5% de evangélico. Pelo índice, o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais espiritualista do Brasil, em todos os níveis, né? Umbanda, Quimbanda, Candomblé e por aí vai, ganhando até da Bahia, que eu não sabia disso, até ver o que o professor Renato da FAB apresentou para mim, um documento que ele fez quando estava no seminário Ernesto Tognini, que era uma pesquisa que foi feita que o Rio Grande do Sul era o estado menos evangelizado do Brasil. Muitas igrejas estão indo para lá agora porque viu essa necessidade, foi despertada. Mas olha o que acontece. A igreja deixou de fazer o papel. E aí a seita vem e faz. A igreja, quando fez mal feito. A seita vem e abraça. Muitas igrejas, eu sei que a obra social é um problema que muitas igrejas dizem que a igreja não tem um compromisso social. Ela tem compromisso em tudo, meu amigo. Sim. Não é só social, não. Essa ideia de não ter compromisso social é para não se envolver com custo, porque isso é muito caro. E acaba se tornando omissa, né? Acaba se tornando omissa. A igreja é o sal da terra, não é o sal de Marte, não. É da terra. E a luz do mundo. A terra em dois sentidos, a terra e o globo. A igreja é a esperança. Esse mundo velho não acabou por causa da igreja. Porque a igreja tem um ponto de Deus que vai se cumprir as profecias, mas a igreja ela tem esse papel de levar o sal e a luz para esse mundo corrompido. Então nós temos que acordar para isso, enquanto há tempo. Quer dizer, o senhorzinho, bem humilde, você vê que era um pastor humilde, olhou assim, olha o que Deus fez aqui no Rio Grande do Sul. Mandou um dilúvio, tirou todos os crentes dentro da igreja para que eles pudessem sair. E trouxe o ímpio e botou aqui dentro da igreja e nos dando uma chance mais uma vez de evangelizar. Eu falei: rapaz, eu quase falo em língua, é forte. Porque são coisas como essa. A igreja é omissa, a igreja está sendo omissa. A igreja evangélica do Brasil, por esse caldeirão de misticismo, tem se escusado de fazer a obra do ID. E quando se fala fazer discípulos, ensinar, muita gente está errando nisso. Às vezes até faz o processo do discipulado, mas não é um discipulado bíblico, é um discipulado para mais números de igreja, e não tem feito o dever de casa. Eu falo isso porque nós temos trabalhado com isso há muito tempo, e eu conversando com o senhor antes de começar o podcast, eu falei: os ministérios precisam ser melhor conectados, porque não é só ter, tem que funcionar o que tem. Sim. E a gente tem que acordar para isso. Adriano, o que você acha de um bairro de primeira classe aqui perto, aqui da nossa região, ter igrejas que no plenário da igreja os crentes VIP têm um local separado para sentar do crente comum? Totalmente errado. E não está longe, aqui, do nosso lado. Então, se você é um jogador de futebol, se você é uma cantora, se você é alguém, né, um youtuber, você tem um local onde você senta... É um camarim, né? Um camarim, exatamente, né? Falou... Não, como que fala em balada? A balada fala que é... Camarote? Camarote, isso. Camarote. Você tem um camarote... Reservado para as estrelas. Dentro, exatamente, reservado para as estrelas, com não vamos dizer, não é um segurança, mas alguém da igreja ali, né, ali trabalhando para não deixar ninguém incomodado. Exatamente, para filtrar quem é que está sentado ali, para que os demais... Agora, eu lhe pergunto, de verdade, conseguimos imaginar Jesus fazendo
esta diferenciação? Em nenhum Aonde momento. vai sentar fulano? Mas vai chover de explicações socioculturais, mas não é textual, não é sagrado. As razões sociais e culturais no ambiente de fé estão debaixo da autoridade da Escritura Sagrada. Pode fazer sentido socialmente, pode ter algum sentido culturalmente, mas se não tem princípio bíblico que sustente esta diferenciação na vivência da fraternidade da igreja, não se faz. Porque senão, se a igreja for para se organizar, não pelo texto da Bíblia Sagrada, mas pela necessidade e adequação sociocultural, não precisa de Bíblia. E depois ficam bravos. Eu discordo. Mas esse mesmo pessoal que faz isso fica bravo com outro grupo que está falando que tem que atualizar a Bíblia. Meu amigo, está todo mundo igual. Um está atualizando o texto e o outro está atualizando a liturgia do culto. Porque nenhum dos dois querem cumprir o que está o texto. E os dois cumprem lá o ceia. Eles que estão à porta e batem, né? Jesus está lá de fora da igreja. Lá de fora pedindo tá lá. assim, eu posso entrar aí hoje? E nós vemos que essa é uma característica de uma seita. Porque Sim. quando você deixa a Bíblia de lado, então assim, qual que é a suficiência do culto? Sim. Então assim, você deixa a Bíblia de lado para você vir com esse discurso Porque de algo cultural, a visão da igreja é superior à Sagrada Escritura. E esta é uma característica fundamental da seita. E não da igreja, muitas vezes de um líder específico ou daquela direção, Exato. porque acredito eu que não é toda a igreja que vem abraçar isso. Sim. Mas se você está ali, que nem nós estávamos conversando até lá fora, você pode sair por erros doutrinários, algumas outras coisas. Você não sai de Cristo, mas Sim. você vai para outras denominações. Sim. Eu acredito que não são todos que aceitam isso. Sim. Mas a diretoria da igreja está errada e omissa no lugar de usar essa oportunidade, já que esse artista está ali, é pregar o evangelho, a suficiência do sacrifício de Cristo, Sim. a suficiência da mensagem, como é o lema da Igreja Batista aqui. A cruz de Cristo ainda é a nossa mensagem. Sim. Porque como Paulo fala em Romanos, eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação, tanto do gentil quanto do judeu. Então, assim, tanto do pobre quanto do rico. É o poder do evangelho que pode mudar esse contexto das pessoas. Exatamente. E com certeza, essas estrelas que estão ali não recebem uma mensagem para confrontar. Sim, muitas vezes claro. sua vida de pecado por causa do quê? Claro. Por causa do seu dízimo que é alto, a sua oferta que é alta. Então, o alicerce dessa igreja é muitas vezes essa estrela, Eu não pergunto a aquela você, né? estrela. O Brasil, ele tem princípios contra o racismo que são princípios válidos, porque o Brasil sofreu muito com o regime de escravidão. Só que isto é um preconceito, é uma discriminação socioeconômica. Não é uma discriminação racial, porque em tempos passados, nos Estados Unidos, brancos e negros não compartilhavam a mesma igreja. Havia uma igreja para escravos e outra igreja para homens livres. E isto em todo o âmbito, da protestante à igreja católica. Você vai lá em Salvador... E até nas escolas, né? Era Sim, você vai em Salvador, lá no Pelourinho, há uma igreja lá que era a igreja frequentada pelos escravos. E uma outra igreja que eram pelos homens livres. Isso era uma questão de uma discriminação racial. Agora, quando eu não posso sentar onde você senta, pela sua condição política, pela sua condição econômica, isto é uma discriminação socioeconômica. E que é visto com tranquilidade. Visto com tranquilidade. É uma igreja que está na mídia, é uma igreja que está nas redes sociais. As pessoas estão vendo isto, um claro separatismo sociocultural, e está tudo bem. Porque, afinal, Jesus está sendo o quê? Pregado. Então, perceba que esta igreja que tolera esses absurdos não está preocupada
Ou nós perguntamos até que ponto a Bíblia é suficiente, a obra redentora é suficiente? Porque se a obra de Cristo for suficiente, nossas diferenças culturais, nossas diferenças raciais, nossas diferenças econômicas, todas elas perdem valor diante da grandeza da ressurreição e da obra redentora. Quando as nossas diferenças sociais, culturais, econômicas permanecem no convívio da fé, é a demonstração clara de que a obra de Cristo não é suficiente. A igreja não gira em torno do sacrifício da cruz, porque se assim fosse, no palco haveria lugar só para um, e o nome dele seria Jesus Cristo. Amém. O pastor Silas, ele comentou com relação a esse trabalho social que a igreja está fazendo, de trabalho social e evangelismo no Rio Grande do Sul, que viu muito falta de preparo, né, pastor? E com relação a isso, nós temos, você que está acompanhando o material da FAB, formação ministerial. Você é um líder de igreja, você tem um cargo eclesiástico, se quiser se capacitar cada vez mais, entra nos canais de comunicações, das redes de comunicações da FAB e procura ter mais informações, veja um curso, temos curso aqui na FAB de básico, médio, bacharel, pós-graduado, que está tendo de Paulo também, porque o conhecimento se faz necessário. O Zé vai falar que meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Então, se tem um conhecimento, automaticamente você filtra. Foi o que foi falado aqui já. Você consegue filtrar quando as heresias chegar. E com relação a isso também, pastor, quais são os métodos apologéticos que o senhor acha que podemos usar para combater essas seitas, essas heresias, essas falsas religiões? Eu acredito que a base de tudo é a Bíblia, não tem muito o que fazer, não tem que inventar nada novo. Agora, você falou do curso ministerial, é inadmissível um obreiro hoje passar anos servindo e não fazer ao menos um curso básico de teologia. Isso não tem sentido nenhum na minha cabeça. Eu acho que para o membro que acabou de se converter já era bom, sim, porque passa-se pelo discipulado, o discipulado vai trabalhar doutrinas fundamentais da fé que nós trabalhamos no curso básico e depois essa pessoa gosta de aprender, está com condições, tem tempo para estudar, está com condições de fazer aquilo, faça logo, não tem problema nenhum. Mas um obreiro são geralmente pessoas que vão evangelizar. É inadmissível o evangelista Adriano que alguém ainda esteja defendendo aquela ideia que a letra mata, tirando o texto do contexto. Sim. Mas o conhecimento é a base, porque todos os dias irão nascer seitas. Uma nova seita abertamente ou uma igreja que se desviou e entrou em um, sim, movimento, pegando mais uma onda que está passando por aí. Mas a única forma de combater isso, conhecendo a Escritura de forma correta, ou seja, pegando as doutrinas fundamentais da fé, como já citei alguns exemplos, e esclarecendo, né? Toda a igreja tem que ser muito clara na sua visão de fé, o seu credo. Sim. Esses dias eu perguntei para um aluno qual é o credo da sua igreja. Ele falou, credo? O que é isso? Misericórdia, pastor. Isso que o pastor Silas, porque isso é um filtro. Quando você chega numa igreja, você quer saber se essa igreja ela é sadia doutrinariamente? Qual é o credo da igreja? Qual é a confissão de fé? Igreja que não tem credo, que não tem confissão de fé, ou que diz que o credo dela e a confissão é a Bíblia, é uma igreja que não está preocupada com a excelência da palavra. Ela não está preocupada com a excelência. Então, eu diria para o público que não é da área de teologia, um termômetro poxa, estava pensando em congregar aqui, parece ser uma boa igreja. Qual é a confissão de fé? Qual é o credo desta igreja? Se vier com essa história, não, irmão, aqui a gente não tem porque o que a gente crê é a Bíblia, é uma demonstração clara de que não há uma preocupação doutrinária, de saúde doutrinária. Por quê? Porque é inevitável. Quando você prima pelo ensino da Bíblia e doutrinário, a igreja terá que tomar alguns posicionamentos. Não dá para você dizer, nós cremos na Bíblia. Não. Alguns posicionamentos bíblicos precisam ser discutidos
e precisam ser o quê? Assumidos. Se não fosse importante, em Atos capítulo 15, eles não estavam fazendo um concílio e determinando um posicionamento com respeito à igreja de Jerusalém, uma igreja judaica, recebendo agora o quê? Gentios. Como que nós vamos tratar dessa questão? Ah, não, para nós o que vale é escrito. Não. Vamos discutir aqui. Vamos ter um parecer. Vamos ter uma direção. O que ficará? Não. Atos capítulo 15. Então nós vamos decidir, ora, para os gentios, eles não devem comer carne sacrificada, não devem comer sangue, né? Nada vinculado a isso. Então, existe ali em Atos 15, elementos que foram suscitados a partir da Escritura, mas decididos como uma forma de conduzir a fé da igreja. E assim depois foi se reproduzindo ao longo dos séculos. Por isso que toda boa igreja terá um credo, ou terá uma confissão de fé, ou terá aderido, o que também é muito louvável. Ela não precisa criar, se ela não quiser. Ela pode aderir a uma boa confissão de fé, a excelentes boas confissões que foram produzidos ao longo aí desses 2000 anos de cristianismo. Adote, olha, aqui nós adotamos a confissão de fé tal. Mas a igreja tem um norte, né? Ela tem um corpo. Ela tem uma identidade. Tem uma identidade. O maior problema hoje de pastores de igrejas pequenas é que eles não têm identidade. Sim. E esse é um problema sério. É o que eu falei, não é só você ter ministérios na igreja, eles têm que estar conectados. Não é você só saber que tem que ser feito, mas você tem que fazer. Tem que funcionar. As coisas precisam funcionar. Então, a base de tudo para estabelecer um cristianismo verdadeiro, ou aceita ou falso cristianismo que passa, que é uma seita também, é estabelecer o credo. Fez isso, pronto. As pessoas vêm de outra igreja, e são igrejas grandes, que eu respeito, irmão. Aí eu sou de tal igreja, tal. Então, pastor, eu sou pastor lá. Eu falei, beleza, discipulado. Sim. Aí ele falou, não, mas eu já sou pastor. Eu falei, discipulado. Eu falei, se você fosse a quarta pessoa da Trindade, eu te mandava para o discipulado do mesmo jeito. Então, porque não tem sentido, porque é no discipulado que ele vai conhecer o nosso credo de fé. Sim. Aí, quando ele chegar e estabelecer aquilo, depois de hoje quase 4 meses de discipulado, a pessoa fecha o discipulado e fala assim, essa igreja é a igreja que eu quero para criar meus filhos. Para ver os meus netos crescerem, e aqui eu vou firmar aliança. Porque, olha, Adriano, eu não consigo ficar... Hoje eu congrego aqui, amanhã eu vou para ali. Eu nunca fui assim. As igrejas que eu saí, irmãos, teve um propósito de ter saído. Sim. Ou por viagem, fui morar em outro lugar. Porque hoje chegou um momento de Deus realmente fazer o que tinha que fazer na minha vida e eu aderi. Mas você tem que estabelecer, a igreja é casamento. A igreja, você tem que ter uma igreja que você ama. Uma igreja que você confia. Uma igreja que a pessoa que é seu parceiro lá, você sabe o que pensa. Sabe. É isso que a gente precisa ter hoje. E mais ainda, uma igreja que hoje está aqui, uma portinha, amanhã você não sabe onde é que está. Daqui a pouco um escândalo terrível, que a igreja não tem um governo. Se uma pessoa faz uma bobagem, ela fecha porque não tem um sistema de governo, não tem gente por trás responsável trabalhando na igreja. Eu sinto muito, né? Então, é necessário que a igreja possa... E falando isso, reforçando isso que o pastor Silas tem colocado, eu já estou imaginando aqui alguém ouvindo o podcast falando, não, mas a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está lá no meio dele. Eu vou explicar mais ou menos para você de maneira proposital que eu quero que você procure na Bíblia e leia direito. Né? Então não vou dar mastigado, não. Então aponta lá para quem está assistindo aí. Eu vou explicar, esse que eu te digo. Eu vou explicar. Eu vou desenhar. Eu vou explicar, mas você vai ter que ler lá e ver que você estava lendo tudo errado. Essa história aí de 2 ou 3 reunidos no meu nome não tem nada a ver com culto e nada a ver com a igreja. O texto ali está tratando de disciplina. Como iremos tratar os que não se submetem à correção dos irmãos e da igreja. Aí Jesus começa a dizer, viu o teu irmão pecando? Vai lá e faça o quê? Corrige. Não se arrependeu? Chama o quê? Sim. Mais uma testemunha. Vai lá e faz o quê? Corrige. Não se arrependeu? Traga a igreja. Não se arrependeu? Seja considerado, então, um publicano, um gentil. Seja considerado um homem sem aliança com Deus. Aí, nesse contexto, ele fala, porque onde estiver 2 e 3, aí estarei eu
no meio deles. 2 e 3 o quê? Testemunhas. Ele falou, vai lá, chama 1. Você e 1 é o quê? 2. Vai lá, não se arrependeu, chama o quê? 2 testemunhas. Você e 2 são quantos? 3, abençoado. É por isso que ele falou 2 ou 3. Não, mas tá escrito a maioria das seitas nascem por erro de interpretação. Muitos anos atrás saiu na revista Isto É, um processo de igreja lá, os nomes mais terríveis que a igreja evangélica no Brasil tinha, né? Tinha um que chamava a Igreja Assembleia de Deus Puleiro de Cristo, né? Aí eu falei, caramba, que nome é esse? Aí o cara se baseou na Bíblia. É a Bíblia, irmão. Achei respeito o vaso. Ou seja, Mateus, capítulo 23, né? Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junto seus pitinhos. Vai vendo. A outra, cuspe de Cristo, né? Como Jesus fez o lodozinho. Rapaz, isso de nome de igreja, a heresia é Bíblia mal interpretada. Teve o pastor que cometeu adultério, né? Falou, pegar a mulher... Pega a mulher do teu irmão e pá. Não é mulher adúltera, adultera com ela. Pega a mulher... Aí quando o repórter... O repórter evangelizou. O repórter... Quando nós chegamos, ele falou, veja bem. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu falei, cara, você já fez, pô? Exatamente. E Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas justamente falando isso sobre a mudança do pensamento do povo, né? Sim. Que hoje é o que nós vemos hoje, né, pastor Silas, com relação às igrejas. Fala assim, muitas vezes a pessoa começa, que nem estava falando aqui, sobre o credo. E o reverendo Dias Lopes, o Hernandes Dias Lopes, ele tem uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala que a igreja tomou um rumo que ela não está fazendo aquilo que é certo. Ela está fazendo aquilo que dá certo. Isso. Aí o que acontece? Com o crescimento da igreja, tem pessoas que mudam até o seu credo. Que aí, vamos pegar com relação ao exemplo de Gálatas, né? Que Paulo, ele abriu a igreja, fundou a igreja, pregou um evangelho, chegou outros com relação a um outro evangelho que era anátema e ele exorta esse povo. Hoje há necessidade de exortações dentro da igreja porque outro evangelho está sendo pregado, pastor Silas? É o que mais tem, né? Eu acredito que no tempo de Paulo, que o contexto de Paulo ali foi o início da igreja, Paulo sai, primeira viagem missionária, região da galáxia, a gente até trabalhou isso de forma expositiva, né, mais de mês na igreja, foi muito edificante. Bem, e quando ele volta, ele soube que alguns judaizantes saem de Jerusalém, estava principalmente a questão da circuncisão, a comida e festas, né, eram algo que eles queriam impor para os gentios, sendo que aqueles que estavam sendo evangelizados por Paulo, muitos deles não eram judeus, eram gentios, e não fazia sentido nenhum viver como os judeus, e Paulo até exorta Pedro no capítulo 2 de Gálatas por conta disso. Então você tem todo um contexto envolvido, mas hoje Paulo até fala assim, até importa que haja heresias para que os que são de Deus se manifestem. A palavra heresia no primeiro século tinha um sentido, né? Até importa que tenha pensamentos diferentes para os mais maduros se manifestar e ensinar. Hoje não dá para falar isso mais não. Já tem muitos, né? Hoje até importa que haja heresia. Hoje, se dentro da igreja é o que mais você tem, é só você ligar a televisão, é de arrupiar. A criatividade de alguns pastores. Esses dias eu fiquei rindo, eu falei, será que isso é verdade? Ou ele está fazendo, tipo aqueles pastores que querem ser, faz a anedota, conta piada, que eu acho estranho alguns pastores ficarem zombando da própria igreja, eu acho que eles vão ter com Deus esse negócio. Mas o cara estava vendendo a bexiga cheia de ungido, né? Eu falei, isso não deve ser verdade, mas alguém me falou, é verdade, ele fez essa campanha mesmo. Olha, irmãos, a bexiga está em promoção aqui, sobrava o ungido, você vai estourar na sua cara. Rapaz, Paulo vendo um negócio desse, eu acho que Paulo fala, Jesus, me tira logo desse mundo. Eu não dou mais conta, não. Me leva para o terceiro céu, não me traz mais. Eu não dou mais conta, não, de resolver esse problema aqui. Com os judeus eu ainda apanhei e deu para resolver muita coisa, mas agora não dá mais, não. É muita gente falando bobagem. Quer dizer, você olha, sob o ponto de vista como professor, é incrível. Quem mais resiste à teologia e ao estudo dos obreiros são os pastores. A maior luta que eu tenho hoje é com o pastor. Porque assim, se não for ele, às vezes o cara não tem formação nenhuma. Mas ele quer dar instrução à igreja, ele não se instruiu e quer dar instrução à igreja. E a instrução que você dá, sendo que você não tem, é complicada. Não adianta eu debater com o professor Adriano aquilo que é formação, especialização dele.
Ou seja, se você vai ao médico e o médico vai fazer um tratamento com você, você não adianta querer ensinar para o médico. Aí se você chega, nós temos como formação a teologia, anos fazendo isso, respirando isso. Você acha que nós não temos capacidade de ensinar? Aí não pode, porque senão vai esfriar. Esfriar o quê, meu amigo? Apaga o falso fogo. Vai apagar o fogo estranho. E eles têm medo disso, porque o que mais tem dentro dessas igrejas é fogo estranho. Pica fumo, né, pastor? Faz fumaça. É o que eu ia dizer no seminário, né? No seminário se falava isso, né? Quando Salomão inaugurou o templo, a glória era fumaça, né? Hoje a gente falava, não pica no seminário. Aquilo ali, o seminarista novo subia na plataforma para pregar, o cara falou, ixi, faz fumaça, é o pica-fumo, né? Só faz fumaça. Mas, na verdade, não tem glória, não. O que tem é grito e aquela, né, uma oratória forçada para tentar trazer uma autoridade que não existe. É o faz fumaça. Tem que parar de fazer fumaça. A glória de Deus está na Escritura, na palavra. Sim. Eu acho que também é uma forma de você identificar a igreja que você está. Porque se você está numa igreja que ela limita com que seus membros venham conhecer a Escritura, tem algum problema aí. Muitas vezes, que nem o senhor falou, o pastor, ele por que ele mesmo quer ensinar? Será que é porque ele quer filtrar algo que pode prejudicar aquilo que ele tem ensinado? Não, se ele souber que se tem, que em tese tem que ter formação. Exatamente. Em tese tem que ter. Deixa eu até colocar aí um ponto. Na cabeça de muita gente cristã, o milagre legitima a pregação. Milagre, se o milagre acontecer, tudo que está sendo pregado está certo, porque senão o milagre não aconteceria. Mas, mais uma vez, falta de ensino bíblico. Mateus capítulo 7 e versículo 22, Jesus estava nos ensinando a fazer apologética. Jesus estava nos ensinando a fazer apologética. Porque nesse contexto ele está ensinando a identificar os falsos profetas. Então, não vamos falar tudo porque não temos tempo, mas vamos pegar um ponto, uma das lições para identificarmos um falso profeta, que está no versículo 22 de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizou em nome de quem? Jesus. De Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios? Expulsou demônios no nome de quem? Jesus. De Jesus. E não realizamos muitos milagres? Em nenhum momento Jesus aqui vai dizer, não, isso aí não aconteceu não aconteceu nada disso. Eles estão mentindo que profetizaram, mentindo que expulsaram o demônio, mentindo que realizaram milagres. Isso não tem no texto. Tem no texto Jesus dizendo, naquele dia eles vão me dizer, no meu nome expulsaram demônios, no meu nome realizaram milagres, no meu nome profetizaram. E eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então perceba que textualmente, se eu pegar as lições de apologética dada por Jesus, milagre não diz nada. Profecia não diz nada. Por que não diz nada? Expulsar demônios, mandar colocar a mão para trás, ajoelhar, deitar, rolar, não diz nada. Porque Jesus está me dizendo que os falsos profetas fazem isto e usarão isto contra o próprio Jesus. Contra o próprio Jesus. Esse texto aí, ele é tão sério, que começa no versículo 16 lá de Mateus 7, e Jesus repete ele no capítulo 12, verso 33. Em outras palavras, pelos frutos vocês vão conhecer. Quer dizer, não pode uma árvore boa dar mau fruto, nem uma árvore ruim dar mau fruto. Essas pessoas, Adriano, são ruins em si. E eu fui de grupos, né? Quando comecei minha fé, estudei com grupos. Não quero citar o nome aqui, não vale a pena. Mas o fato é que quando você estuda, as pessoas que às vezes estão nesses grupos são pessoas boas. Assim, na sua ingenuidade, lidando com os filhos, com a família. Mas isso não quer dizer que o ensino delas podem ser validados por isso. Falar, mas pessoa fulana é tão certinha. Meu amigo, o que a Bíblia diz? Essa é a questão.
temas como aborto, temas como homossexualismo. São temas delicados na igreja e muitas pessoas têm cedido. Mas a questão não é o que eu acho. A questão não é em nome do amor que Jesus não ensinou, em nome do amor que eu quero, eu emplaco uma ideia na igreja, uma ideologia na igreja. O que a Bíblia diz? Essa é a questão. Porque se fosse para eu guiar ou ser guiado por o meu próprio pensamento, não precisava ter Jesus vindo, nem revelado, nem o verbo ter se feito carne e habitado entre nós para nos ensinar os ensinamentos de Deus, né? Que é as Escrituras. Então essa é a questão, né, pastor? Sim. E até a questão do amor, né? Ah, não, Deus é amor. Tá, mas o que Deus trata do amor? Ele diz, se vós verdadeiramente me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso. Ponto. Deus é amor? Sim. Por isso nós iremos então abarcar tudo e todos, não pelo fato justamente de Deus ser amor, eu reforço a minha obediência às suas ordenanças. Porque Deus não quer ser amado com um beijinho, abraço e uma florzinha. Atitude. Ele né? quer ser amado na obediência. Ele mesmo escreveu isso. João vai depois na epístola reforçar de novo. O amor a Deus é expresso na obediência aos mandamentos da Sagrada Escritura. O exercício do amor de maneira prática tem nome e se chama obediência. E uma coisa que eu até li muito tempo atrás, o Paul Walsh falando sobre uma grande dificuldade da igreja hoje. Prega o amor de Deus e não prega a justiça, né? Sim. A gente tem uma dificuldade. Exatamente. Pregar a justiça de Deus. E é o atributo dele. É atributo incomunicável, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade, a eternidade. E os atributos comunicáveis que Deus comunica, a gente tem fagulha disso, a justiça de Deus está lá. O próprio João 3,16, né? Sim. Mostra o amor dele, mas também mostra a justiça. Justiça, tem que entender isso. E ó, você fez aí eu não resisto. Você tocou a bola agora. Dá lugar. Não, agora eu vou chutar. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, o né? 17, o seu filho. Não, eu 36. O 36. Leu 36. 16 com o 36. É o amor Deus que rejeita esse amor. amou o mundo, né, de tal maneira que entregou seu filho. Aí você lê o 16 com o 36, que diz: quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira. Olha, o Deus que ama... Mas Deus não é amoroso? Como ele ira? O Deus que amou o mundo, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, isso é a justiça. Ou seja, a redenção da cruz não tem sentido para uma pessoa que não foi... não se entregou, não confiou, não acreditou. Faz uma pergunta, reúne 10 crentes e pergunta para ele: quem aqui crê que sobre os homens pecadores está a ira de Deus? Levanta a mão. Ninguém talvez levante, dependendo do grupo. Se ele não tiver uma boa base bíblica, fala: não, Deus é amor, Deus amou, Deus enviou o seu filho para morrer na cruz pelos pecadores. Que história é essa? Que sobre os pecadores está a ira de Deus. Sobre os pecadores, textualmente, está a ira de Deus. Uma questão muito interessante a gente pensar aqui é o seguinte: por que nós evangelizamos, inclusive as seitas? É por esse amor de Deus e por conta de sua palavra e sua justiça. Sim. As pessoas, mas cada um tem que respeitar. Nós respeitamos. Mas o respeito à ideologia de gênero de muitos, o respeito a pessoas é uma coisa, mas o concordar com erros, o concordar com aquilo que, quando ela acordar para si, pode ser tarde demais, é outra história. Por isso que nós evangelizamos, sim, Testemunho de Jeová. Nós evangelizamos, sim, Adventista. Nós evangelizamos, sim, Mormons. Nós evangelizamos, sim, católicos. Quero não. Aí vai dizer, mas você fala o que você quiser, meu amigo. Mas, biblicamente, teologicamente, nós evangelizamos todo e qualquer grupo. Respeitamos pessoas, mas entendemos o seguinte, que o que pode salvar o homem é Cristo, mas o Cristo da Bíblia. Não Cristo construído em pseudo-seitas, pseudo-religiões por aí, que falsas religiões. Então nós vamos evangelizar todos os homens. Essa é a questão, é por amor, porque não queremos, de forma nenhuma, ou não seremos imprudentes ao ponto de receber de Cristo uma ordenança
e fazer de conta que... fazer vista grossa. Vista grossa. Não. O ID é para todos. Muitos de nós têm uma visão mais preparada com a questão com ferramentas apologéticas e tudo para fazer isso. Então, nós vamos evangelizar, sim, os muçulmanos, os hindus, os budistas, os espíritas. Pode ficar chateadinho com o que eu estou falando, não me importo. Graças a Deus que eu estou firmado em Cristo. Mas vamos evangelizar porque a única forma de salvar o homem é Jesus da Bíblia. Jesus bíblico. E é igual o senhor falou, é ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Então, a igreja cristã ela não tem que ser seletiva. Eu estava uma vez evangelizando, que falou, mas eu sou testemunho de Jeová. Eu falei, lamento por você. Assim, mas estou te evangelizando para que isso seja mudado mesmo. E com essa questão que o senhor levantou, pastor, nós sabemos que tem seitas que eles imputam, eles estudam, eles doutrinam a sua membresia. E como evangelizar, muitas vezes, essas pessoas que estão com a mente cauterizada nessa seita, nesses ensinos, que nem nós falamos, tem religiões que tem seitas, como exemplo, a Testemunha de Jeová, que é aniquilacionista, né? Então, assim, é o Deus amoroso. Como que um Deus amoroso condena a pessoa à eternidade no inferno? Não, ele deixa de existir. Então, nós vemos que tem muitas pessoas, vai ficar aqui vários erros doutrinários. É a rejeição do inferno. A rejeição de inferno, tudo, a eternidade na terra, mas uma pessoa que já tem um conhecimento e tem essa mente cauterizada nessas seitas, nesses erros doutrinários, como que aquela pessoa que tem um conhecimento da palavra pode abordar e evangelizar essa pessoa? Olha, se eu fosse arminiano, eu responderia de um jeito. Calvinista de outro. Calvinista de outro. Mas eu vou fazer uma ilustração prática e vou deixar tanto para um quanto para o outro conselho. Quando eu estava no campo missionário, eu debati uma vez com um missionário americano chamado Orson. Porque é missionário e vem o nome dele na frente, naquela plaquetazinha que eles usam. Foi um debate que eu tive com ele de 3 horas na minha casa. Eu estava em frente à igreja e eles estavam evangelizando os membros da igreja. Eu acabei visitando, cheguei na hora, eles estavam lá e a gente acabou conversando e ele falou, não, eu vou em sua casa. E foi ele e eu, sempre 2. E nós debatemos por 3 horas. Eu deixei ele falar à vontade, ele pegou o texto de Gênesis, depois foi para Ezequiel 37 e mostrou as tábuas de Ezequiel para chegar na revelação dos nomes. Eu já sabia disso tudo, eu deixei ele discorrer tudo. Quando ele terminou, depois de 1h30, ele falou, você entendeu? Eu falei, entendi tudo. Eu nunca vi tanta bobagem em pouco tempo, mas deixa eu... É que eu sou muito delicado, sabe, pastor? Eu sou um pastor, um evangelista muito delicado. Eu falei, cara, eu nunca vi tanta bobagem em 1h30, mas deixa por enquanto assim, então deixa eu falar agora. E enquanto ele falava, eu fui colocando no papel as principais heresias. E comecei a abrir a Bíblia, eu falei, pronto, minha vez, você não vai interferir não, né? E aí quando ele interferiu, ele falou, não, eu ouvi 1h30, agora você tem que ouvir a minha apologia disso aqui. E aí eu comecei a falar, olha, você falou isso não pode, isso não pode, isso não pode, não pode. No final, e ele lendo, eu pedindo para ele ler. Eu falei, para melhorar, abre aí 2 Nef 3,14, que é o texto dos mormons lá, que é o texto de Isaías, né? Ele abriu, eu falei, pois esse texto de Isaías, só que Isaías falou que vocês interpretam assim, Isaías falou fraçado. E aí quando, do meio pro fim, ele começou a chorar. Ele chorava. Eu falei, Orson, eu quero orar por você, meu irmão. Fica de joelho. Ele ficou. Ele e o outro missionário que estava com ele, que era um brasileiro, e ele americano. Estava no Brasil já há muito tempo fazendo a obra, porque eles têm um sistema que eu acho bonito. Quer dizer, famílias adotam filhos de outros, né, para poder ter a experiência missionária. Eu acho isso muito, muito bacana. E ele chorou pro pastor Adriano. E eu orei sobre ele. Falei, pronto, ganhei um mormon. Ganhei o quê? Ele sumiu da área ali, né? Umas 2 semanas depois, eu passando, eu vi ele já em outro bairro fazendo a mesma coisa. Isso foi com um missionário mormon. Com o Testemunho de Jeová, um casal. Foi para minha casa. E aí falou, bateu na porta, eu queria falar, o senhor sabia que o senhor vai morar não sei aonde? Eu falei, eu vou morar onde Deus quer, mas tá, fala aí o que você quer. Aí falou, você tem tempo? Aí a mulher falou, o tempo que o senhor precisar. Eu falei, tudo que eu queria ouvir. Já foi arregaçando a manga. Eu falei, tem certeza? Não, o tempo que o senhor precisar. Eu falei, então entra aí, por gentileza, senta. Ele sentou. Eu falei, Cida, café, que é minha esposa, café, uma garrafa de café aí, vamos, já que ele tem tempo. Deixei falar. Falei, agora eu posso fazer algumas perguntas? Pode, eu comecei a perguntar.
Quando eu comecei a perguntar, e cada pergunta deixava numa situação difícil. Aí era um casal. A mulher falou, não, mas você não pode. Eu falei, não pode por quê? Senão a Bíblia está assim. E fui fazendo a apologia do texto. A interpretação correta. Esse texto que você falou que era assim, não é possível. Olha o contexto aí, continua lendo. E daqui a pouco ela bateu a Bíblia. E falou, não, o nosso tempo acabou. Eu falei, não, senhora, não, jamais. Hoje a senhora disse para mim que tinha todo o tempo do mundo, e ela levantou para sair e falou, Cida, fecha a porta. A pastora correu, que na época de diaconista, trancou a porta. Eu tinha um janelão grande, ela pulou a janela, deixou a Bíblia dela. Bolou a janela, literalmente. Eu nunca vi uma mulher de saia pular a janela tão rápido, que era um saião assim. Na outra semana, estava em outro bairro fazendo a mesma coisa. Outro bairro não, assim, no mesmo bairro, assim, em ruas diferentes. O que eu entendi? Nós temos que fazer a nossa parte, mas é obra do Espírito Santo isso aí. Amém. E aí vem, se você é calvinista ou arminiano, cara, você pode querer, se Deus não eleger, já era. Agora, tem a hora que ele faz isso. E nós podemos ser o instrumento disso conforme o nosso conhecimento. Porque Deus irá salvar, mas ele vai salvar através de quem? O principal posicionamento da igreja. O que não pode é deixar de pregar, né? Não pode deixar de pregar e não pode deixar de se preparar para pregar. Lembra da segunda missão da igreja, edificação? Então, são várias, mas essas experiências me deixou assim... Porque eu acabei com todo o argumento dele. Na época eu estava até escrevendo um livro, na época, que eu nunca terminei o livro até hoje. Eu peguei um livrinho das Testemunhas de Jeová, que é de ancião, que são, acho que 468 perguntas. Quando alguém da cristandade te falar assim, você responde assado. Então, eles têm todos. E eu estava respondendo esse livro. E o nome do livro, na época, o título era Calando as Testemunhas de Jeová. Então, para cada pergunta que ele fazia, eu dava a resposta e fazia mais duas. O negócio começou a ficar muito longo. E eu estava fiado, eu estava tinindo, sabe? Eu fui para o campo missionário estudando seita, estudando evangelistas. Eu queria ver o negócio pegar fogo, sabe? Eu queria ter história para contar. Mas eu tive histórias para contar, mas não tive o êxito dessas pessoas. Mas tive de outras. Pessoas que eu não argumentei quase nada. Sim. Que era o dia. Ou alguém deve ter feito lá atrás, ou era o dia da iluminação, sabe? Um planto regou e naquela hora Deus deu crescimento. E foi pela minha vida e eu vi como não era necessariamente... Eu tinha que fazer o dever de casa, eu tinha que pregar e evangelizar, eu tinha que ter argumento e fazer como Pedro, responder com precisão aqueles perguntas sobre minha fé. Isso eu tinha que fazer. Mas pessoas que se converteram, testemunhos de Jeová, adventistas, mormons ainda não aconteceu, mas testemunhos de Jeová adventistas se converteram através do meu ministério. Eles falam que nos converteram que já era, né? Mas se converteram através do meu ministério, veio por uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o segredo está aí. Se ele não iluminar, continua preso. Sim. Mas nós, como igreja, nós nunca sabemos, né? Quem vai ser, quem não vai ser. O nosso papel é pregar. Mostrando com que Jesus nos ensinou na evangelização, no trabalho missionário, que a cada 4 sementes lançadas, uma cai no caminho, outra cai no espinheiro, outra cai nos pedregais. A cada 4 sementes lançadas, só uma vai florescer. E a que floresce ainda tem produção diferente, né? 30, 60, 100 por ano. A necessidade de semear boa semente, Sim. que é a palavra, né? Porque no decorrer da nossa conversa aqui, o assunto que mais operou foi dessas falsas religiões a ausência da Bíblia, né? Sim. A omissão com a palavra de Deus. E para reverter esse processo, a retomada da palavra. O preparo de quem tem que evangelizar. É o que os reformadores defendiam. Né? Exatamente. O preparo de quem for falar. Sim. O preparo de quem está ouvindo aquele líder falar, para não ser caído no engano. Pastor Adriano, na opinião do senhor, qual é o tema principal nos dias de hoje que requer uma resposta fundamentada na Escritura para combater tantos erros de seitas? Assim, qual é o tema principal para se tratar? Nós só não sabemos que tem com relação ao assunto da ressurreição, o assunto da divindade de Cristo. Então, o assunto principal nos dias de hoje, para fundamentar a fé cristã, qual seria, na opinião do senhor? Olha, pensando na urgência do momento que vivemos e de maneira prática, desenvolvermos um forte trabalho de apologética cristã em torno da inspiração
e autoridade da Bíblia Sagrada, que se desdobra em inerrante e infalível. Inerrante e infalível. Esses fundamentos, sendo trabalhados de maneira objetiva, irão nos proporcionar um quadro de melhora significativo. Se conseguirmos, junto a igrejas e a outras religiões, trabalharmos a autoridade da Bíblia enquanto palavra, e autoridade enquanto palavra, porque é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, toda palavra é divinamente inspirada, né? E no desdobramento dessa inspiração divina, trabalharmos a inerrância e a infalibilidade da Sagrada Escritura, nós conseguimos amadurecer muito o trabalho de apologética e amadurecê-lo com resultados mais claros. Por quê? Porque se nós não tivermos um ponto de firmeza em nossa atividade apologética, tudo se torna relativo. Tudo flutua. E se olharmos para o que a história da igreja nos ensinou em termos de apologética, ela vai sempre residir na autoridade da Sagrada Escritura. Amém. E o senhor, pastor Silas, qual o senhor acha que seria o tema fundamental nos dias de hoje? Quando o pastor Adriano fala de autoridade, eu vejo que a falta desse entendimento tem atrapalhado, porque as pessoas pegam temas como o amor, por exemplo. Nós falamos há pouco. A autoridade da Escritura deixa claro os princípios fundamentais doutrinários que são inegociáveis. A inerrância. Inegociáveis. E que eu não posso, de forma nenhuma, dar a interpretação que eu quiser. Por mais que seja favorável a mim ou ao grupo que quer me ouvir. Eu preciso entender o seguinte, que existe inferno sim, existe céu sim, existe pecado sim, existe um plano de Deus para isso. Só existe uma forma de resolver isso. É Cristo através da sua palavra. Então, quando eu pego temas, por exemplo, como amor, que são temas apelativos hoje, e dou a interpretação que eu quero para isso e acabo aceitando em nome desse amor todo tipo de heresia, né? Que pode ser, vai desde ideologias como a questão do homossexualismo, a inclusão, como eles falam, ou a aceitação em nome do amor, ao cuidado de uma mãe que abortou, que concordar para ela se sentir melhor. Não importa. Esse processo precisa ser revisto, porque no final a gente vai ter que prestar conta. E aquilo que está fora da Escritura é inegociável. Há uma eira que Deus vai ter que limpar. E isso é muito sério, porque como aquele homem rico lá de Lázaro, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, quando se deparou com a realidade, não dava mais para voltar, assim serão essas pessoas. A Bíblia diz, e é uma exortação de Paulo e de Pedro, os dois fazem a mesma exortação, que o homem nos últimos dias seria terrível, negligente, amante de si mesmo, presunçoso. Eles iam cauterizar sua própria consciência. Faz isso e arca com as consequências quando abandona a Escritura. Viva a Escritura. Deixe a Bíblia moldar o seu caminho. Deixe Cristo, como em João 14,6, o caminho, a verdade e a vida, conduza você através da sua palavra. E aí você vai ter uma vida eterna com Cristo. Caso contrário, meu amigo, não tem jeito. Amém. Glória a Deus. Antes das considerações finais que eu gostaria que vocês falassem sobre o assunto de hoje, pegando essa fala do pastor Silas, essa fala final, deixe que a Escritura te guie, né? Te molde. Vocês acham que um tema hoje sobre o cristão, sobre o evangélico, necessita de uma abordagem? Por que eu digo isso? A pessoa está numa igreja e que se diz ser igreja cristã, e elas continuam com aqueles atos, e quando você vai fazer um trabalho de evangelismo, ou para um mecanismo de defesa, alguma coisa, fala, não, eu já sou crente, eu já sou cristão. E o senhor citou um texto do Sermão do Monte, Mateus 7, na qual
ali Jesus ele traça o perfil de um cristão. Então, pastor Adriano, você acha a necessidade de uma abordagem sobre o perfil de um cristão para a pessoa fazer um estudo, analisar, falar assim, peraí, eu vou analisar pela aqui a vida dos puritanos, como que eram, como que eles viviam, conduzia a vida deles, para ver, eu estou muito distante disso. Não que eu não tenha pecado, porque Paulo escreveu isso em Romanos 3:23, todos somos, mas separado, santo de separado para Deus. A necessidade hoje muitas pessoas estão vivendo como quer se dizendo cristã? Olha, eu vou dizer assim, numa projeção numérica. Segundo os dados estatísticos, os últimos dados, os evangélicos são mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. A população do Brasil é um pouco mais de 200 milhões de pessoas. Se nós nos concentrássemos apenas na restauração doutrinária da igreja evangélica brasileira, nós teríamos 50 milhões sendo sal da terra e luz do mundo neste país. Não haveria nenhuma organização, não haveria nenhum movimento social, cultural, religioso tão poderoso quanto a fraternidade da Igreja de Cristo. Se conseguíssemos a graça de Deus de ter um retorno à Sagrada Escritura, é o que a Reforma fez, um retorno ao texto, um retorno à Sagrada Escritura. Tenha certeza, se tivéssemos uma igreja brasileira doutrinariamente, biblicamente sadia, o país deixaria de ser o país do samba, do futebol e do carnaval para ser o país de Cristo, do Evangelho e da salvação. Amém. Porque nós sabemos que tinha um propósito, né? Mas a diferença é que fizeram 120 cristãos em Atos ali, né? Sim. E hoje tem até um estudo que o pastor Silas trouxe em um momento, ele comentou que em 2030, pastor, qual que seria o percentual de cristãos? A estatística do IBGE fala que os evangélicos serão maior que os católicos, né? 2030. Então, é uma estatística, né? Uma possibilidade. Mas aí nessa estatística seria o perfil do cristão, né? Quantas pessoas são necessárias para mudar uma cidade? 2. Conforme o que Jesus disse, enviando de 2 em 2. Sim. Meu Deus. Nós sabemos que as cidades eram menores, 3 mil pessoas, 12 mil pessoas. Tudo bem. Mas quantos cristãos nós temos? Sim. 50 milhões? 50 milhões. Né? Então, o Brasil seria pequeno para nós. Sim. Mas o problema é que nós temos 50 milhões, onde desses 50 milhões, muitos não estão em nosso meio, mas não fazem parte. Só nominais. Não fazem parte do reino que defendemos. Esse é o maior desafio. É a igreja evangelizar a igreja. Não fazem parte do reino que defendemos porque não vivem os mesmos propósitos do reino. E esse é o maior desafio da igreja do século XXI. Viu? É o morrer para si mesmo, né? É uma renúncia. Você quer mesmo carregar a sua cruz? E veja que é um pedido simples. A gente não está pedindo dinheiro, a gente não está pedindo, tem que estudar 10 anos, tem que ir para Jerusalém. A gente só está pedindo uma coisa. Seja fiel à Escritura. Volte para a Bíblia Sagrada. Deixe de inventar moda. Deixe a Bíblia conduzir a sua igreja. Só isso. Então fica o recado. Vai se converter, né, praticamente. Considerações finais, pastor Adriano? Olha, muito obrigado. É sempre uma grande alegria, um prazer estar aqui com vocês. E sempre é um bom bate-papo, de muito fruto bom e de um trabalho memorável que tem sido feito pela FAB por meio do ensino teológico. Eu tenho certeza que Deus só vai abençoar cada dia mais, porque nós temos cuidado com muito carinho da única coisa que é o sagrado na igreja, a palavra. Glória a Deus. Agradecemos ter aceitado esse convite. Obrigado. Que Deus abençoe. Pastor Silas? Olha, trabalhar com muitos professores daqui da FAB tem sido uma honra para mim, muito aprendizado. O professor Adriano é um desses, que além de ser professor, é um amigo, que Deus abençoe. E deixar para esses pastores, né, que estão nos ouvindo, não fique bravo com a gente, não. Analisa tudo que nós falamos aqui. Examine, como diz o Evangelho de João 5,39, acuradamente a Escritura, porque contens nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso foi a mensagem de Jesus. Então,
Meu amigo, ó, tá aqui, ó. Andando à luz da Bíblia. Não é de outra coisa. Você, ó, eu te ajudo. Tá aqui, ó. Formação ministerial. Eu te ajudo. Nós estamos aqui com uma equipe muito bem treinada, muito bem capacitada, e nós não temos intenção alguma, se não for de abençoar a sua igreja, o seu ministério, treinar a igreja do Senhor para que ela seja mais madura e sólida. Obrigado, Adriano, por esse convite também. Agradecemos a participação do senhor, ter aceitado participado. Amém. Gostaria de agradecer o irmão Nicolas, que está aqui nos bastidores. Que Deus abençoe grandemente. Você que acompanhou até aqui, que Deus abençoe grandemente sua vida. Compartilhe e volte para a Sagrada Escritura. Olha o nome do nosso podcast. Pode escrever. E ó, tornando possível o verdadeiro conhecimento bíblico. Então é possível crescer. Aqui tem a FAB, nós estamos localizados aqui no mesmo endereço da igreja, que é a rua Silvio Lagreca, 251, no Parque P, na região do Butantã. Venha fazer uma visita pra gente, que Deus abençoe grandemente. Nós tornamos possível, mas cabe a você levantar do seu sofá, estudar e voltar à Sagrada Escritura. Que Deus abençoe grandemente sua vida.